sobre o nosso tema identidade. E nós começamos com a identidade de filha. Muito bem, estão ligadinhas, de filha. E essa primeira marca da nossa identidade, primeira característica ou faceta do nosso diamante, né? Nós somos filhas. E depois essa filha cresce, amadurece e ela precisa se tornar essa mulher que é uma esposa. E foi maravilhoso. E agora eu quero que você receba com um aplauso a nossa querida psicóloga Fabiana Vieira, que vai falar sobre a identidade mãe. Quantas aqui já são mães? Quantas querem ser mães? Amém. Então todas nós podemos aprender nessa hora. Obrigada, Fabi. Boa noite, igreja. Boa noite. Quem aí tá recebendo? Gente, que banquete, hein? Uau! Eu tô sendo ministrada aqui desde a hora que eu cheguei, já tô derretida aqui. Encontrei a Raquel ali, falei, Raquel, como que a gente faz, né? Mas glória a Deus pelo que o Senhor tem feito nessa noite, né? E é um privilégio poder realmente falar de um tema que é a identidade materna, né? E eu creio que esse é um dom que todos nós recebemos do Senhor e que é uma das maiores responsabilidades que nós temos que exercer, porque é o nosso ministério, né? E entender essa construção, né, dessa identidade, que embora pareçam ser separadas, mas a gente está falando de uma única pessoa. Identidade. E se formando uma única mulher que foi criada pelo Senhor. E eu sei que a Ana acabou de fazer essa pergunta, mas eu queria que você continuasse e com as mãos levantadas, quem aqui já é mãe? Glória a Deus! Uau, aleluia! Quem aqui já é vovó? Eita! E quem aqui deseja ser mãe? Pois é, gente. Então, olha só. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Todas nós aqui somos mães. E o pior é que muitas das vezes a gente não se deu conta disso, mas eu vou te mostrar isso daqui. Olha só, qual é o primeiro brinquedo que as meninas ganham? Boneca, gente. Então vamos entender que todo esse processo, né, dessa formação da nossa identidade materna, ela também vai acontecendo primeiro, antes de acontecer aqui no nosso ventre, ela acontece aqui na nossa mente. Então nós geramos isso na nossa mente para depois gerar aqui no ventre. Então eu quero te dizer que se você ainda não tem um filho, uma filha da sua barriga, você certamente já tem e já teve algum filho, que seja do coração, você cuidou dessa boneca. Então você já estava lá exercitando o que o Senhor já havia te dado. Amém? E olha só, quem aqui já teve a oportunidade de passar por uma experiência de psicoterapia, ir até um consultório de psicólogo? Quem aqui? Ótimo. Gente, sabe o que é mais interessante? É que quando a gente vai fazer a nossa anamnese clínica, a primeira pergunta que a gente faz é como foi a sua gestação. E sabe por quê? Porque ali, na hora que a gente começa a ouvir a nossa história, a gente começa a identificar o que foi sendo impresso naquela mente, né? Então, a relação desse bebê com essa mãe, ele passa com o mundo, ele passa através da mãe. Então, essa conexão com o mundo externo, a primeira ferramenta somos nós, né? E
eu imagino que, como você também cresceu ouvindo algumas frases do tipo: quando nasce uma mãe, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Para nascer um bebê tem que morrer uma mulher sem filhos, né? E o que isso quer dizer para a gente? O que a psicologia vai nos trazer é que tudo que a gente ouve ao longo do nosso desenvolvimento emocional vai ficar impresso na nossa mente, a nível inconsciente ou consciente. E essas questões que a gente vive vão construir em nós o que a gente chama de crenças ou valores. E isso é o que vai determinar qual é o significado que eu vou dar de mundo, qual é o significado que eu vou dar da minha relação com a minha mãe, ou com uma figura materna, que não necessariamente a gente precisa identificar com a nossa mãe biológica. Às vezes você teve uma mãe biológica, mas a sua referência de identidade materna foi uma avó, por exemplo, né? E o que é mais interessante é que muitas das vezes a gente vai confundir o criar uma identidade com o formar. E nós não podemos criar uma identidade. Por que não? Porque a identidade é herdada, gente. Ninguém cria uma identidade. Quem cria a identidade é o nosso Deus. E nós recebemos isso como herança. A Ana já falou aqui no começo. E essa identidade de mãe também é uma herança que o Senhor nos deu, né? Só que a nós, seres humanos, o Senhor nos deu o privilégio de formar uma identidade. E é hoje que nós vamos entender como é que nós vamos formar e como foi formada a nossa identidade materna. Então eu creio que o Senhor hoje aqui vai trazer algumas revelações e eu peço que você fique atenta, porque o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração. Amém. E Ele vai trazer pra gente muitas informações que às vezes a gente não entendia, né? Então eu queria te lembrar que quando Deus criou a mulher de dentro do homem, Ele implantou nela e a habilitou ali para que ela pudesse ser uma geradora e uma desenvolvedora de vidas. Então você não é simplesmente uma mulher que foi feita para gerar. Você é uma mulher que foi feita para desenvolver. Aleluia. E por isso nós vamos conversar hoje sobre o tema que é uma mãe suficiente. E o que é uma mãe suficiente, gente? É uma mãe que está alinhada ao coração de Deus. Eu sei que nós temos muitos desafios, mas eu quero te lembrar que o nosso Pai, Ele está aqui hoje para fazer esse alinhamento nos nossos corações. Amém? Amém. Olha só, gente, o tanto que o Senhor é cuidadoso conosco, né? Quando Ele decidiu que nós seríamos geradoras e desenvolvedoras de vida, Ele imediatamente Ele falou: bom, então nós vamos ter que fazer com que essa máquina humana se reprograme. E aí, de repente, Ele diz: bom, eu tenho que criar um órgão. E Ele criou o útero. E esse útero, que a gente chama de ventre, ele vai ser abrigo, refúgio para as gerações. Então, muitas vezes, nós estamos aqui pensando que quando a gente está gerando um bebê, a gente está gerando o nosso filho. Mas esse filho, antes de ser nosso, ele é um filho de Deus. Aleluia. E além do mais, não é só um filho que você está gerando. Eu quero te atentar para que você se lembre que você gerou uma geração inteira.
Amém? Amém. E aí, para que essa experiência fosse bem sucedida, para que não houvesse, né, nenhum desajuste aí, o que o Senhor fez? Ele vai permitir que essa máquina humana se reprograme nas 3 esferas. Então, quando a gente descobre que a gente vai ser mãe, começa grandes transformações na nossa parte espiritual, na nossa parte emocional e na nossa parte biológica. E aí, o cérebro, imediatamente, ele começa a aumentar a produção de um hormônio que você já deve ter ouvido falar, chamado ocitocina, que é conhecido como o hormônio do amor. E por que ele faz isso, gente? Porque aquela mãe, ela precisa desenvolver um irresistível amor por aquela criatura que ela está gerando. E junto disso, ele também aumenta a nossa dopamina, que é responsável pela sensação de prazer, gente. Então, a maternidade, ela precisa vir com esse sabor de prazer, para que todas as vezes que eu olho para um bebê, eu possa ser inundada de sensação de prazer e amor. Então, veja o quanto o Senhor é tão lindo nessa parte onde Ele vai nos preparar para que a gente possa sermos formadas na nossa identidade. Amém? Amém. E aí, nós não podemos, né? Não tem como achar outra palavra. A maternidade é revolucionária. Ela nos tira, né? Os nossos olhos mudam, as coisas mudam, o sentido da nossa vida começa a mudar. A gente começa de fato a ser tratada e alinhada num nível muito profundo, não é? E aí nós temos que lembrar que junto dessa transformação, ele vai também produzir, nosso seio vai produzir leite, gente, que é o elixir da vida. É o leite, aquele, quando você amamenta, que vai dar proteção para o seu bebê. Que coisa linda! E aí, o que ele faz? Quando o Senhor nos criou, ele nos deu uma voz fina. E essa voz fina, Ele já nos deu porque Ele implantou em nós essa identidade materna. E a voz fina, ela transmite acolhimento, doçura. E é por isso que quando o bebê escuta a voz da mãe, ele já começa a se sentir acolhido. Então, tudo isso vai se alinhando ao coração do Senhor para esse plano perfeito desse dom que é a maternidade. E aí, Ele também nos fez menores. Por quê? Porque será que a gente é tão menor que os homens, né? Porque a nossa maior grandeza está no gerar vidas. Aleluia. Então, minhas irmãs, o que eu quero dizer para você é que nós, hoje, precisamos nos lembrar que estamos aqui porque o Senhor quer trazer para nós essa revelação dessa identidade que tem sido tão atacada nos dias de hoje, que tem sido tão distorcida nos dias de hoje. Eu não sei como foi a sua formação, a sua criação de identidade, eu sei, porque é a mesma que a minha. Mas eu não sei como foi a sua formação da sua identidade materna. Mas eu tenho visto, né, muitas mães com identidades muito distorcidas. E nós precisamos de cura nessa identidade materna. E é isso que o Senhor nos chamou para hoje. Por isso que você ficou até aqui e por isso que você veio para esse segundo culto. Porque Ele tem algo para te entregar, assim como Ele tem para mim. Amém? E aí, minhas irmãs,
nossos relacionamentos familiares, é exatamente ali que nós vamos entender se a nossa identidade herdada, sobrenatural, vai ser ativada ou vai ser desativada. Então, nossa família, geralmente a família, é que vai ter um papel de muita responsabilidade em ativar aquela identidade ou distorcer essa identidade. Então, nós como mães, hoje, nós temos que estar cientes de que esse é o nosso papel, formar a identidade materna dos nossos filhos, porque ativar é igual celular. Você não ativa aí, você tem lá um aplicativo igual, sei lá, você não quer ser incomodado, não perturbe, você vai lá e ativa, não é assim? Pois é, o Senhor nos fez completa, não perfeita, mas a gente precisa ativar. E se a gente não ativar, a gente vai perder o melhor que a gente poderia ter. Aleluia? Aleluia. E o que eu tenho visto? O que eu tenho visto, infelizmente, eu vejo mães cansadas, eu vejo mães confusas, eu vejo mães reféns do seu passado, eu vejo mães que têm... E nós precisamos nos reposicionarmos. Ainda é tempo. Amém. Amém? Amém. E sabe o que é mais, gente? Às vezes a gente tem uma visão muito romântica da maternidade, não é? A gente fica olhando com uma ideia de que, poxa, é tão lindo, né? Aquelas fotos que a gente vê. Gente, não é isso. A maternidade é desafiadora, né? Tudo cai, né? As coisas começam a ficar, né, mais complicadas, o cabelo raleia, né, gente? Então, assim, mas a gente precisa lembrar que a maternidade é uma decisão diária. Todos os dias eu preciso decidir ser mãe. Porque se eu entender que todos os dias eu vou decidir ser mãe, não vai ser tão pesado. Porque eu não tenho que dar conta de uma vida inteira. Eu tenho que dar conta de decidir hoje ser a melhor mãe que o Senhor pode nos tornar. Amém? Aleluia? Então é essa mãe suficiente que nós vamos buscar hoje. Porque eu creio que se você ficou aqui até agora, é porque o Senhor quer te entregar esse presente. Quem aí recebe? Pega aí, gente. Pega aí. É minha. Peguei. Mas a verdade é que nós temos fugido. E sem perceber o que é pior de tudo. Nós temos fugido dessa identidade que recebemos como herança para nos tornarmos essa identidade que o mundo quer que nós sejamos como mães. Nós temos vivido uma identidade contaminada, distorcida por uma performance de mulher, de uma performance de uma mãe extremamente bem cuidada, como se diz lá em Minas, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E é isso que nós temos vivido, uma geração de mães que está em pé sem cair. Uma geração de mães que lá fora brilha, mas que dentro de casa sangra. Então, minhas irmãs, nós não fomos chamadas para isso. E nós precisamos relembrar para que o Senhor nos chamou como mãe. Amém? E eu quero te dizer que essa identidade distorcida, induzida por essa pressão que a gente tem vivido hoje em dia, que você tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa amiga, uma boa tudo, né? E a gente tem que lembrar que essas construções, essas distorções, em algum momento, nós vivemos ela. Eu não estava lá quando você viveu
o sentimento de rejeição por um possível aborto da sua mãe. Eu não estava lá quando você pensou em abortar aquela gravidez. Eu também não estava lá quando você chorava muitas das vezes e ninguém te ouvia porque era frescura, você era chiliquenta. Eu não estava lá quando você muitas vezes olhou para o seu filho e subestimou a dor dele porque estava cansada demais. Eu não estava lá quando ninguém pôde ir nas suas apresentações da escola. Quando você se ausentava das reuniões dos seus filhos, porque você tinha uma reunião mega importante. Eu não estava lá quando você sofreu aquele abuso, que às vezes a sua mãe nem sabe até hoje. Ou que a sua filha tenha sofrido um abuso e que você nem sequer sabe. Eu não estava lá quando você apanhava, mesmo estando certa. Eu não estava lá quando te disseram que você seria incapaz de ser uma boa mãe. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus estava lá. Amém, aleluia. Eu quero te dizer que o nosso Deus estava lá, segurando a sua mão, colhendo as suas lágrimas e te dando o que às vezes você não imaginava, que era o colo que você até hoje busca em lugares errados. E assim como Ele está aqui hoje, gente, Ele está aqui agora. Ele está aqui. Eu sinto que hoje o Senhor veio para esse lugar, porque Ele tem grandes coisas a ser feitas na nossa vida, porque nós precisamos de cura. Nós precisamos que a nossa identidade possa ser restaurada, realinhada. E é por isso que eu quero te dizer que não importa a dor que você viveu ou vem vivendo na sua identidade materna, porque o Senhor, Ele não desperdiça nenhuma dor. Nenhuma dor Ele desperdiça. Nada. Mesmo que você pode estar pensando, essa não serve, pois é essa mesmo que Ele quer usar. E eu não sei que tipo de mãe você teve. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E hoje é o dia que Ele escreveu para que você pudesse receber essa cura. Amém? Amém. E sabe o que mais, gente, que eu tenho pensado? Nós estamos cansadas e insatisfeitas da nossa maternidade, porque essa não é a nossa identidade. Porque a identidade que o Senhor nos deu de mãe, ela não vai nos cansar. Ela vai nos desafiar, mas cansar não. Amém. A maternidade não é lugar de entulhos. Nós precisamos rever o que nós estamos fazendo com a nossa maternidade. Quando eu estava aqui, hoje, o Senhor falou comigo sobre esses espelhos. Ele me disse, filha, quando cada uma dessas mulheres se olharem nesses espelhos e não conseguirem mais ver a sua imagem refletida e ver a minha imagem nelas, a cura será completa em todas as identidades. E é isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque é aqui que nós vamos receber essa cura, para que nós possamos, ao olhar no espelho, que a gente não se veja mais, mas que a gente possa ver Jesus sobre nós, porque é assim que os nossos filhos precisam ver em nós. Eles não precisam ver uma mulher linda, mega produzida, eles precisam ver uma mulher cheia do poder de Jesus, cheia do amor, cheia da disponibilidade em ser a mãe que foi chamada para ser. Amém, Jesus. E eu sei que para muitas de vocês talvez seja um peso ouvir isso.
Mas se está pesado a sua maternidade, é porque tem distorção na sua mente. É porque foi impresso algo errado aí, que o inimigo colocou para que você pudesse rastejar com essa identidade materna. E o que eu tenho para te lembrar nisso tudo é que quando ele vem e nos pede para entregar para ele todas as nossas dores, ele vem nos dizendo que essas dores têm sido um sinal de é hora de você dar à luz para essa identidade que eu gerei em vocês. Então, se nós temos dores nessa identidade, é porque é sinal de que está chegando a hora da gente dar a luz dessa identidade. A hora é hoje, a hora é agora. Quem quer, gente? Quem quer dar a luz hoje? Eu estou aqui querendo. E ele manda te dizer que não importa o que você tem vivido na sua maternidade, mas a culpa que você carrega não vai impedir você hoje de dar a luz a essa identidade. E eu gostaria de fazer um ato profético aqui. Eu gostaria que a gente se desse as mãos e que nós vamos aqui simular um parto. Nós vamos simular um parto. Eu não sei se seu parto foi cesárea, se o seu parto foi natural. E se você que ainda não teve filhos biológicos, agora você vai parir um filho simbólico, porque talvez isso bem recente possa acontecer na sua vida, amém? Então vai funcionar assim, nós vamos respirar profundamente por 3 vezes, e cada vez que nós respirarmos, nós vamos visualizar uma fumacinha branca entrando nas nossas narinas. E a gente vai expirar uma fumaça escura. Você vai determinar a cor. Eu não sei qual vai ser. O Espírito Santo vai revelar para você. E eu vou contar até 3 para que a gente possa respirar. E quando a gente estiver inalando essa fumacinha branca, eu quero que você inale tudo o que você precisa para a sua maternidade ser suficiente e completa. Porque isso já está dentro de você e nós vamos ativar agora. Então vamos lá. 1, 2, 3. Primeiro suspiro. Respira, deixa sair tudo que está aí parado, tudo que não serve mais. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, ativa em nós, Senhor, essa identidade. Respira de novo profundamente. Deixa sair tudo aquilo que tem te prendido na culpa. Deixa sair. Espírito Santo, traz para nós essa revelação, Senhor. Ativa em nós, Senhor Deus. Ativa em nós a coragem de sermos mãe nessa geração tão desafiadora. Último suspiro, vamos lá, você consegue. Deixa sair tudo aquilo que tem te impedido de ser essa mãe. Talvez agora você esteja se sentindo levemente tonta. Talvez agora você esteja sentindo às vezes seu estômago embrulhar, alguma sensação no seu corpo. E eu quero que você agora peça ao Espírito Santo que venha te revelar o que isso significa. Onde está essa raiz que tem te impedido de florescer na sua identidade materna? E agora que você já trouxe para você
e ativou essa identidade de uma mãe suficiente. Que você possa abrir seus olhos, colocar a mão no seu coração, com gratidão, e tomar posse dessa mãe suficiente que o Senhor nos criou para ser. Dessa mãe que o Senhor já tinha ativado lá no ventre da sua mãe, quando você ainda era um feto. E Ele já sabia que ali estaria Maria, Cláudia, Joana, Alice, Fernanda, Jaqueline, Renata, Ana, Bélia, Lore. E que você possa, a partir de agora, todas as vezes que se sentir sendo tomada de novo por essa sensação de pressão que o mundo nos traz, que você se lembre desse exercício. Inspira uma fumacinha branca e deixa sair as mentiras que o inimigo tem tentado trazer para você. Aleluia, amém? Agora que nós já fomos ativadas na nossa mãe suficiente, eu quero te convidar a caminhar comigo e lembrar um pouquinho dos caminhos que o Senhor escolhe, os caminhos que Ele escolhe para nos ensinar. E eu me lembro muito de Maria, uma mulher tão simples, tão improvável, e ela foi escolhida simplesmente para gerar durante 9 meses o plano de redenção. Quando ela gerava Jesus, ela estava gerando aquele que iria vir para nos salvar. E é só por isso que nós estamos aqui hoje. Então vamos lá em Lucas 1, 26, 38. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então, o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. E Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Amém? Amém. Gente, eu sei que você já ouviu essa palavra tantas vezes, mas eu desejo que hoje isso possa soar
diferente nos seus ouvidos, porque é sobre você que Deus quer falar. Você acha que foi fácil para Maria? Alguns teólogos dizem que ela tinha por volta de 14 a 17 anos. Você já imaginou uma menina receber isso? Mas aquela menina foi escolhida porque ela era pura. Ela não era perfeita, mas ela era pura e ela tinha uma identidade herdada do Pai. E ali, o Senhor encontrou uma mãe suficiente. E o que a gente precisa entender é que quando a Maria disse que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer, ela assumiu um contrato de risco, assim como nós, na maternidade, aceitamos um contrato de risco. Pode ser que nós estamos gerando a nossa maior dor, como Maria. Pode ser que a sua maior dor vai ser negar a si mesma, e por isso que é tão difícil para algumas mulheres assumir a identidade da maternidade. A palavra diz que tudo que Jesus sentiu na carne, Maria sentiu no seu coração como uma espada que estivesse cortando a sua alma. E certamente ela guardava tudo isso no coração dela. Todas as angústias, porque ela passou pela reprogramação da máquina humana. Os hormônios subiram. Ela passou por tudo isso também. Assim como você, como eu. Ela teve medo. Ela teve mau humor. E Jesus estava ali dentro, sentindo tudo. Ele estava recebendo os estímulos de medo, mas ele também estava recebendo os estímulos de amor. Ah, minha irmã, o Senhor te convida a gerar, porque Ele derrama graça para que nós possamos lidar com essas dores. E a maternidade, muitas vezes, ela vem para nos salvar de nós mesmas. Ela vem para nos salvar da nossa arrogância, da nossa prepotência. Ela vem para nos curar, porque muitas vezes é através da maternidade que nós vamos ter que dobrar o nosso joelho. E sabe aquele filho difícil? Aquele filho que não quer vir para a igreja, que está escutando música do mundo. Aquele filho difícil que você fala, já desisti, não aguento mais, estou cansada, Fabiana. Aquele diagnóstico impossível que você recebeu na sua família. Tudo isso, minha irmã, são os convites do Senhor para que você possa se aproximar dele, porque Ele quer te curar. Ele quer derramar sobre nós a graça, o favor e a misericórdia dele. Mas muitas das vezes é só por essa via que nós vamos até Ele. E os nossos filhos não podem mais continuar vivendo de migalhas da nossa identidade materna. Essa geração está clamando por mães. Essa geração está pedindo limites. Essa geração está pedindo amor incondicional de uma mãe cansada, assim, porque você pode se cansar, mas você deita e descansa e está tudo certo. Mas você não está só cansada, você está insatisfeita com essa identidade mentirosa que nós acabamos engolindo goela abaixo, porque o mundo está enfiando isso na nossa casa. E nós estamos perdendo os nossos filhos.
Senhor trouxe para nós. E nos lembrou que nós temos, sim, uma identidade materna. Que Ele criou, não foi você que criou, foi Ele. Os nossos filhos precisam de uma mãe suficiente. Eles precisam de uma mãe Maria. O Senhor nos chama de volta para o primeiro modelo que Ele criou antes da fundação do mundo. Esse modelo aqui está fracassado. Se a gente não entender, nós estaremos acumulando entulhos, ao invés de abrir os caminhos para essa geração. Nós estaremos entulhando mais a vida dos nossos filhos. Se a nossa identidade distorcida permanecer gritando na nossa carne, é assim que nós vamos caminhar. Mas esse não é o desejo do Senhor. Amém. E é por isso que Ele nos chamou aqui hoje. É por isso que Ele quer alinhar todas essas identidades. E por isso que esse tema foi escolhido. Não foi por acaso que esse tema veio para cá. Como igreja, nós precisamos que o Senhor veja em nós o que Ele viu em Maria. E o que Ele viu em Maria foi a confiança. Ele viu a confiança na promessa. Maria confiou na promessa que o anjo disse para ela. Ela não duvidou, ela confiou. Ela decidiu assumir a responsabilidade de ser mãe. E ela aceitou o convite de amar, mesmo sabendo que ela poderia passar por muitas situações difíceis. Ela também foi corajosa, porque ela renunciou. Ela teve renúncia para se negar e falar: não é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Pai. Ela abriu mão do controle, porque ela se deixou ser transformada no que ela deveria ser por causa do filho que ela carregava. Ela entregou no altar a oferta dela, mesmo diante de um cenário completamente desfavorável. E o que nós temos feito com os nossos filhos? Nós temos entregado a nossa oferta. Ela foi uma mãe, ela tinha presença, ela discipulou, ela gastou tempo cronológico. Não foi de qualidade não, foi cronológico mesmo. Ela sentava, ela via. Ela ensinou os caminhos, mesmo sendo o próprio Jesus. Mas ela foi escolhida para formar ali. Porque ela entendeu que os frutos, eles não devem estar nas árvores. Eles têm que estar nas mesas. Aleluia. E é para isso que hoje o Senhor te chama. E eu queria que você virasse para sua amiga e cochichasse no ouvido dela, falando: Maria, Maria, Maria. E aí, o Senhor quer ouvir. Vamos responder junto o que o Senhor quer ouvir, gente? Vamos lá? Eu sou serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Amém? Amém. Então aqui hoje nós estamos diante de mães suficientes. Não mães perfeitas, mas mães suficientes. Então vira para sua colega do lado e fala: você é uma mãe suficiente, porque a sua identidade foi revelada nesta noite. Que nós possamos derramar disso para os nossos filhos, na nossa casa,
E que todas as vezes que a gente quiser distorcer, que a gente possa se lembrar de tudo isso. Amém? Muito obrigada, minhas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Uau, obrigada, Fabi. Estou levando tantas frases poderosas que você compartilhou conosco aqui. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu sei, queridas, que nós que temos filhos sabemos os desafios que temos enfrentado. A cada estação, né, quando eles são pequenininhos, é aquela estação tão difícil. Eu lembro da Ana Kelly, né, que teve os gêmeos e agora o bebezinho. Deus, quando ela manda o pedido de socorro, manda uma foto para mim com os 3 pequenos. Então tem esses desafios dessa estação. Aí o menininho adoece, não sei o que, né? Aí depois eles vão crescer mais um pouquinho, aí vai pra escola, daí a pouco, né, é um bullying, é um coleguinha, né, é uma professora difícil, enfim, cada estação eles vão tendo os seus desafios. Depois quando chega na adolescência e fala, gente, eu tava doido pra ele crescer, agora se eu pudesse eu carregava ele pro colo de novo. Tava doido pra esse menino ser gente grande, mas agora eu queria que ele voltasse a ficar agarradinho. Então, todas as estações e fases, nós sabemos qual é o desafio que nossos filhos estão enfrentando. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Amém. E eu quero aproveitar que nós ainda estamos vivendo, né, essa fase histórica, né, do pioneirismo, os primeiros anos da Igreja Diante do Trono. A Bíblia diz para nós não desprezarmos os pequenos começos. Quando o avivamento chegar aqui nessa geografia, nós vamos dizer, eu estava lá no início, eu estava lá no começo, né? Eu quero aproveitar que nós ainda somos um número assim menor, bem aconchegante. Eu queria pedir que todas nós viéssemos aqui à frente apresentar os nossos filhos no altar do Senhor. E se você ainda não tem filhos, sabe? Comece a orar pelos filhos que você vai ter um dia, sabe? E vem aqui, comece agora a colocar o nome dos seus filhos diante do Senhor. Comece a colocá-los no altar. Comece a declarar o nome do seu filho, o nome da sua filha. Deus está cuidando para todas nós aqui no altar. Nós vamos entregar os nossos filhos no altar do Senhor. Nós vamos encerrar essa noite com essa declaração profética de que os nossos filhos são do Senhor. Nós declaramos agora sobre a vida do... Você diz, eu declaro sobre a vida. Amém. Nós declaramos agora sobre a vida desses meninos e dessas meninas, desses jovens, desses homens, dessas mulheres. Se nós declaramos, Pai, sobre a vida dos nossos filhos e das nossas filhas, as tuas promessas. Nós declaramos em concordância com a tua palavra que nós não geramos filhos para a perdição. Nós não demos à luz a filhos para perecerem, mas os nossos filhos vão viver vida abundante, que eles tenham vida em Cristo. Nós declaramos a tua palavra, Senhor, que diz que até mesmo a mulher crente, casada com um homem não crente, santifica esse esposo
cooperarem juntamente para o bem daqueles que te amam, que são chamados segundo o teu propósito. Nós declaramos que assim como foi na vida de José, o Senhor fará com que essa história dê uma reviravolta e se transforme em um testemunho de bênção e de salvação. Tudo aquilo que o inimigo parece estar por cima, que ele seja derrotado e que o Senhor se mostre grande, forte e maior na vida e na história dos nossos filhos. Nós abençoamos, diga novamente o nome dos seus filhos, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu vejo o Espírito de sabedoria. A palavra diz aqui: quem precisa de sabedoria, peça que o Senhor dará. O Senhor vai trazer algumas sabedorias para você lidar com seus filhos de uma forma que você nunca pensou. Vai brilhar, a luz do Senhor vai nos ensinar a sua necessidade. Amém. Vamos ficar de pé e nós vamos declarar sobre cada uma das irmãs ao nosso lado, em que a bênção do Senhor se derrame. É a palavra dele, é a promessa dele. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família. Temos alguém aqui que tem desejo de engravidar e ainda não está conseguindo? Levante sua mão. Nós já vimos vários milagres, então vamos impor as mãos aí, Sofia. Amém. Amém, Senhor. Aqui, ó, quem que vai? Fica com a mão erguida, que as irmãs que já são mães vão orar por você. Pode impor as mãos sobre ela. Alguém mais quer essa oração desse milagre? Aí balança sua mão ali, ó, lá no cantinho. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Que a bênção receba a sua cura. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família.
Nós não vamos conseguir fazer a última palestra, mas eu vou arrumar um jeito da gente poder compartilhar. Eu queria fazer só uma colocação muito forte que o Senhor me deu. Dentro da identidade, nós somos, primeiro, filhas, esposas, mães, e essa palavra final seria sobre ser mulher, que é essa mulher plena em todas as áreas da nossa vida. Como a Fabi disse, é uma pessoa só, mas como um diamante, tem diversas facetas, mas você é um inteiro, e todas as áreas da sua vida precisam estar bem polidas e precisam brilhar, e o Senhor tem essa capacitação suficiente para você, única que você é. E quando eu fui procurar, essa identidade mulher, o Senhor me levou lá no início em Gênesis. E lá no início, quando o Senhor fez a mulher, Ele fez a mulher primeiro, a própria imagem de Deus. Satanás, ele sempre tentou distorcer o valor da mulher, fazendo com que muitas culturas abraçassem essas mentiras de que a mulher, ela não era digna, de que o homem era melhor do que a mulher. Nessa semana do Dia Internacional da Mulher, quantas pessoas se levantaram para dizer: não adianta fazer um hashtag Dia da Mulher quando a gente não defende as mulheres que são exploradas sexualmente, que são escravizadas, que são presas em casamentos muitas vezes violentos, e até a religião às vezes tem prendido mulheres em situações que elas precisam de ajuda, de socorro, de serem protegidas. Mas muitas vezes vem dessa distorção de não entender que a mulher foi feita sim à imagem de Deus. E lá na sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E muitas vezes, quando a gente lê assim, a gente fica assim: uau, homem. Mas é muito legal, já existem algumas novas versões que são mais fiéis ao original. E onde está escrito homem, no hebraico está escrito: criou Deus, pois, Adão, a sua imagem. A imagem de Deus criou Adão. Homem, aí é o termo para macho, que é Zacar, e mulher, que é o termo para fêmea, Nekebar, os criou. E Adão significa humanidade. Então Deus criou toda a humanidade de acordo com a imagem dele mesmo. Ele colocou a imagem dele em todos nós, tanto no macho quanto na fêmea. Então muitas vezes a cultura foi distorcida por questões tão contrárias à própria vontade de Deus. Você se lembra também nos evangelhos como Jesus confrontou a hipocrisia dos fariseus quando eles trouxeram aquela mulher adúltera para ser apedrejada? Cadê o homem, gente? Por que só trouxeram a mulher? Jesus confrontou a hipocrisia daquela cultura distorcida contra as mulheres, E Jesus falou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram. Olha para mim aqui, mulher, eu não te condeno. É isso que Jesus também está dizendo para você que chegou aqui cheia de condenação. Jesus também olha no seu... Você pode olhar nos olhos de alguma mulher aí do seu lado e falar no nome do Senhor: olha, eu te digo, eu não te condeno. Não te condeno. Vai, não peques mais. Então nós temos a dignidade e o valor da mulher sendo levantado por Jesus. O apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas: não há judeu, não tem diferença entre o judeu e o grego, entre o escravo ou o livre, entre um homem e uma mulher. Na mesa do Senhor, todos são um em Cristo Jesus. Amém. Então, essa identidade mulher, ela é uma identidade linda. Ao ponto que muitos judeus, eles acordavam, e alguns até hoje acordam, e faziam uma oração: graças, Senhor, porque não me fizeste mulher. Pois eu e você vamos acordar todo dia, olhar nesse espelho, e nós vamos embora hoje fazendo esse ato profético. Você vai olhar no espelho e você vai falar: graças, Senhor, porque me fizeste mulher. Porque me fizeste mulher.
e a palavra ali é Ezer. E Ezer é a mesma palavra que o próprio Deus se autodenomina. Ele se chama de nosso ajudador. Me fala uma coisa, Deus se diminui quando Ele ajuda alguém? Não. Então nós, meninas, quando nós somos auxiliadoras, ajudadoras do nosso marido, nós não estamos nos diminuindo, nós estamos sendo plenas. Amém. Nós estamos sendo como Deus, nós estamos refletindo a imagem dele. Lembra daquele termo lá de Jacó, quando estava lá naquela peregrinação, ele falou assim, Ebenezer, né? Até aqui me ajudou o Senhor. Ou em outras traduções, cheguei aqui numa rocha de socorro. Ebenezer, é o Ezer. Agora fala de novo para tua irmã, chama assim, Renata Ezer, Adriana Ezer, Glória Ezer, Fabi Ezer, muito prazer, sou a Ana Ezer, Renata Ezer, Dolana Ezer, Alessandra Ezer. Por quê? Porque você tem que carregar isso como nome, como identidade, mulher Ezer. Amém. Porque eu reflito a imagem de Deus ao ser auxiliadora. E eu me lembrei, quando eu preparava essa palavra, que quando eu era criança, eu gostava muito de assistir uns programas de televisão quando chegava da escola. E a gente não tinha noção. Depois é que algumas coisas foram ficando mais claras. E aí tinha lá o programa da Maria Gabriela, não sei se vocês lembram, né? E nesse programa tinha uma abertura. E a Rita Lee cantava assim, por isso não provoque. Quem lembra? É cor de rosa, choque. Não provoque. É cor de rosa, choque. Tá repreendido em nome de Jesus. Nada de choque, nada de choque. E aquilo assim, né? Todo dia a gente assistia esse programa. E aquelas mulheres conversando e tal. E até hoje tem muitos programas assim, só que hoje as coisas estão mais claras, né? Por quê? Feminismo totalmente contrário à palavra de Deus. Esse empoderamento que a pastora Renata falou, que é contrário à palavra de Deus. Então eu não quero ser cor de rosa choque, dar choque. Eu não quero dar choque. Eu quero abraçar, eu quero ser essa mãe que acolhe. Eu quero ser esse colo aconchegante pro meu filho, mas também pro meu marido, gente. O marido precisa de colo. Eu quero marido. Amém, Jesus. Assim. Agora quer casar, gente. Amém. Amém. Ora por Deus, Amém. Pode casar que a gente ajuda vocês dois, tá? O resto da vida. Gente, então a gente quer ser um rosa acolhedor. A gente quer ser um pink power. Mas esse power não é choque, né? Ele acolhe, ele abraça. Por isso, a identidade de ser mulher pode se aplicar para a Luana, por exemplo, que ainda não se casou. Quando a Luana convive com outros homens, aqui ó, os músicos da banda, né, os outros colegas de trabalho, quando ela convive com outros rapazes, eles não vão ter medo de chegar perto da Luana, que ela não dá choque. Ela não está naquela novela também da época lá, fazia um sucesso, a Luana nem lembra disso. Você lembra da Guerra dos Sexos? Quem lembra dessa novela, Guerra dos Sexos? Nós não estamos na Guerra dos Sexos. A Luana, ela entende o valor do homem, a dignidade do homem, a glória de Deus no homem, a imagem e semelhança de Deus no homem, ao ser colocado para liderar, comandar. Então, quando ela, mesmo que ela esteja, por exemplo, em uma posição de liderança, nós estamos falando de posição e de dom, diferente. Quando ela está ali liderando e tal, se ela tem um homem, ela os trata com respeito. Ela não diminui os homens ao redor dela. Pelo contrário, ela mostra para eles apreciação. Ela mostra para eles respeito. Então, cuidado, porque se você está falando mal dos homens, abaixando os homens, querendo se sobrepor contra os homens, querendo se provar melhor do que os homens, isso pode ser um resquício lá do programa lá da Maria Gabriela. Você assistiu depois né? Ou seja, sintoniza em outros tons, né? Ao invés de ouvir a Rita Lee lá,
com essa música, né, vai ouvir outras coisas, tipo Mulher Diante do Trono. E aí você começa a trocar a mente de apreciar os homens. Apreciar os homens, porque eles são a imagem de Deus, mas você também, sendo Ezer. Então, nada de competição. E isso se aplica. O aconchego, né, o rosa acolhedor e não o rosa choque, vai fazer com que você tenha rapazes, meninos ao seu redor, homens que vão o quê? Comer na sua mesa, que você faz a refeição, você coloca. Né? Você é uma mãe no Senhor. Paulo disse que a mãe de Rufo foi mãe para ele. Então você vai ter um colo, né, para outros filhos que você não gerou no ventre, mas que são pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho. Amém? Então se aplica mesmo para quem não casou ainda, não tem problema. É a sua identidade. Ser mulher é isso. Né? Gerar, nutrir, educar, ensinar, servir, auxiliar. Gente, nós somos feitas para perceber coisas que os homens não percebem. Isso independe se você é casada, se você já gerou filho natural. Você tem esse instinto em você de percepção, porque você foi feita para nutrir. Então você percebe quem que está isolado, você percebe quem está mais tristinho no ambiente. Em casa, então, ativa aí, né, Fabi? Ativa aí. Ativa aí os aplicativos que estavam desativados. Dessa mãe que percebe. Deus quer que você realmente seja tudo que sua identidade mulher carrega. E para terminar, eu quero mostrar aqui Gênesis 3, 13 a 15. Porque ser mulher, vocês vão gostar disso. Não é só ser a imagem de Deus ou ser auxiliadora. É a última, ó. É ser, vamos ver se eles acham ali, inimiga de quem? Da serpente. Amém. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: olha que lindo. Quando Deus recebe a resposta daquela bagunça que eles tinham feito, o primeiro ser que recebe a disciplina do Senhor, quem é? A serpente. Porque Deus conhece o nosso verdadeiro inimigo. Toda atitude nossa, nós temos que nos responsabilizar, vai ter consequência. Mas Deus sabe quem é que está por trás das coisas. Então ele se torna para a serpente e diz: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na sua identidade mulher, no início de tudo, nos primeiros capítulos da história, está escrito que você é, intrinsecamente, você é inimiga da serpente. E a Bíblia chama o diabo de a grande serpente, está lá em Apocalipse. Ele é a grande serpente. Então, você é inimiga do diabo. Amém. Você é inimiga da serpente. Por isso ele te odeia. Porque está em você. Toda vez que ele vê uma mulher, ele lembra desse dia. Toda vez que ele vê uma mulher, ele lembra desse dia. Deus colocou inimizade entre nós e a serpente. E ele diz aqui, ó, uma promessa de redenção, que a mulher daria à luz e esse descendente pisaria na cabeça da serpente. E o máximo que a serpente ia fazer era ferir o pé dele, ferir o calcanhar dele. Quantos aqui assistiram aquele filme A Paixão de Cristo? Gente, eu amei aquela cena do Getsemane que eles fizeram exatamente assim. Depois que Jesus está ali, né, suando sangue para cumprir a missão, passa uma serpente. A figura de Satanás também aparece e Jesus se levanta e esmaga. Só que ele nem faz muita força, não. Ele sai andando assim, né? Então nós, mulheres, nós somos essas doadoras ao mundo da própria salvação.
Foi por meio de uma mulher que Jesus veio ao mundo. Essa inimizade foi instaurada aqui nesse dia. E toda vez que ele olha para nós, ele lembra de Maria. Eu acredito que desde esse dia até Maria conceber do Espírito, Satanás ficava procurando quem que ia ser a mulher que ia dar à luz a esse descendente, né? E toda mulher que ele olha, ele se lembra desse dia, ele se lembra de Maria, ele se lembra do descendente que pisou na cabeça dele, e ele se lembra dessa inimizade. E nós não vamos fazer parceria com o diabo, nós não vamos ser amigas, amiguinhas do inimigo, que Deus estabeleceu que nós devemos fazer aliança com aquele que já esmagou a cabeça da serpente. Amém? Jesus, ele olhou para Satanás um dia e falou assim: olha, lá vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Então que você se posicione como uma guerreira, sabe? Porque quem tem inimigo tem que estar alerta. Quem tem inimigo tem que estar alerta. Eu não sei como é que era lá na sua cidade, quando você morava lá no Brasil, mas em Belo Horizonte, eu saía pela rua assim, ó, olhando para todos os lados. Não sei se acontecia lá onde você morava, né? Quando a gente chega aqui, a gente parece que relaxa, porque não tem tantos inimigos. Mas quando você sabe que você tem um inimigo, a Bíblia fala: olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Resistir firmes na fé. Então você tem que sair daqui lembrando: eu tenho um inimigo, não posso ficar tão relaxadinha, não. Tem que ficar alerta. Aonde é que ele está tentando devorar? Aonde é que ele está rondando aqui? Ah, ele está rondando meus filhos? Eu vou resistir firmemente. Ah, ele está rondando o meu casamento? Eu vou me posicionar. E na nossa armadura de Efésios 6, qual é a nossa principal arma de guerra? A espada, que é a palavra. Então eu quero te dar essa lição, sabe? Depois desse dia você ouviu sobre ser filha, você ouviu sobre ser mãe, esposa, você está ouvindo sobre ser mulher. Empodere-se sim, sabe do que? Da palavra. Porque quando você precisar lutar contra o seu verdadeiro inimigo, você vai ter uma palavra, você vai ter a espada, você vai ter a espada certa para destruir. E aí o Senhor me lembrou do filme Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings. Tem uma cena que aquele Nazgûl, que era um demônio terrível lá, que era o inimigo mais temido, ele veio para tentar matar o rei. E a filha dele estava vestida de armadura. E ela entra na frente, ela não deixa o Nazgûl matar o rei. Ele estava ferido, o rei estava ferido, mas ela entra na frente do pai dela. E ninguém podia matar o Nazgûl. Ele era tipo invencível. E aí ele pega, né? Ele está montado num dragão, que é outra figura também de Satanás, e o Tolkien, que é um autor da família. Nenhum texto bíblico coloca essa responsabilidade sobre o homem. Porque eu te falo que se uma mulher desistir de um casamento, o casamento acaba. Se uma mulher desistir de uma família, a família acaba. Mas enquanto essa mulher não desiste, esse casamento continua, essa família continua. Só a mulher tem essa espada. Só a mulher tem essa espada. Só a mulher tem essa espada. Sabe qual outra espada que você tem para vencer esses Nazgûl? Está escrito assim: a mulher crente ganha o marido sem palavras. Não tem essa promessa para o homem. Não tem. Por exemplo, eu fiquei pensando, eu fiquei procurando, pesquisando. Tem, por exemplo, lá, a mulher crente santifica o marido não crente. Só que também o homem crente santifica a mulher não crente. Porque quando a gente entra na intimidade sexual, a gente se torna um, é tão espiritual e é tão mais forte o que está em nós, é tão maior o que está em nós, que você santifica o marido quando você se une a ele. Ou o marido crente se une a uma mulher não crente. Parou para pensar nisso? E os filhos gerados são santos ao Senhor. Mas essa promessa também é para o homem. Mas essa espada que é sua única, esse Nazgûl que só você pode fazer desaparecer, né? Você vai ganhar o seu marido não crente para Jesus.
comum você ver mulher crente na igreja e o marido fora, até que o testemunho se complete, do que quem aqui conhece um marido crente que a mulher não vem na igreja? É muito raro. Porque essa espada é sua. Essa espada é sua. E a gente vai terminar agora. Levanta essas duas espadas, ó, você é igual uma ninja. Duas. Pelo menos duas, deve ter outras aí atrás, ali assim, né? Pelo menos duas, ó, receba aí, você tá ganhando seu marido para Jesus, aleluia! Ele vai nascer de novo, ele vai conseguir vencer todas essas cadeias do inferno, em nome de Jesus. Então levanta as duas mãos e diga comigo, em nome de Jesus, eu creio que eu sou feita mulher, a imagem, semelhança de Deus. Eu creio que eu sou mulher, ajudadora, auxiliadora dos homens ao meu redor, do mundo ao meu redor. Eu sou
temos mais quantidade, eu quero te encorajar a levar. Não leva assim, sem propósito, mas você vai lembrar de uma vizinha, um colega de trabalho, uma parente, eu já sei para quem que eu vou dar. E aí leva uma a mais, que o Espírito Santo vai te apresentar alguém. E aqui atrás está o QR Code para você divulgar o nosso ministério. E tem os VGs, tem tantas outras coisas ali no Instagram para você levar mulheres a participar conosco e a serem também uma mulher diante do trono. Amém? Quantas estão felizes por esse dia maravilhoso? Pai, muito obrigada por cada pessoa que tornou esse dia possível. Pela pastora Renata, Senhor, vem cá, Rê. Obrigada por ela, Senhor, e por toda a equipe das mulheres que se voluntariaram, desde ali das boas-vindas, na decoração, aquela arte tão bonita ali fora, Senhor, para a gente tirar uma foto legal, a cantina, o lanchinho, Senhor, cada detalhe nós podemos sentir um toque de amor, que cada mulher, também os homens que nos ajudaram aqui, Senhor, toda a parte técnica, Senhor, todos os músicos, os que ensaiaram, se prepararam, se doaram, todos que derramaram, Senhor, o seu tempo e a sua vida nesse altar, que o Senhor retribua. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que cada um precisa, que cada mulher possa voltar para sua casa, alerta, mas sabendo que ela não vai na sua força, mas vai revestida do teu poder, empoderada para ser a identidade plena de uma mulher. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir então que você saia assim, ó. Você vai andando pra cá. Metade pra cá, metade pra lá. Aí você vai olhar bem no espelho e você vai falar: graças a Deus que eu sou mulher. E tudo que nós aprendemos aqui hoje é o que você vai estar declarando nessa frase. Amém? Eu sou filha. Eu sou esposa, auxiliadora, eu sou mãe, doadora de vida, eu sou inimiga da serpente, eu sou mulher. Amém?